E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo à minha nave. Ótimo, muito bom. A gente pensa em trânsito de Belém, já começa a pensar no BRT. O BRT hoje, meu querido Rafael, ele parece que leva do nada para lugar nenhum, por enquanto, infelizmente. A população ela tem ojeriza quando se fala em BRT. Ela não pensa mais como modo de transporte, ela pensa como medo de transporte. E o problema do BRT é que dá certo na maioria dos lugares em que ele é instalado aqui no Pará, é porque ele nasceu não tecnicamente com tanto problema, mas politicamente enrolado. O que aconteceu afinal? Além da questão política que você citou, a questão técnica nós já estamos sentindo na questão da demanda, que cresceu muito a população de Belém, a necessidade do uso de transporte, a diversidade do transporte. A preocupação não é só com Belém, é com a região metropolitana, que ele foi criado para Belém, né? Verdade. Ele já não atende, nós já não atendia a região metropolitana. E a necessidade de você atender o sistema de transporte de Belém e da região metropolitana é urgente. A falta de um terminal rodoviário no entroncamento você tem citado como um dos problemas desse BRT. É umas questões técnicas que tem que ser trabalhada, pensada nesse terminal rodoviário do entroncamento. Porque isso se trata de infraestrutura. A necessidade de você fazer essa conexão entre esses municípios da região metropolitana. Porque hoje a gente pensa em BRT, futuramente pode se pensar em metrô. Rafael, quando eu olho a gente cercado por água, eu não consigo imaginar como que uma solução de BRT para Belém pode não incluir o fluvial. O BRT ele é pronto, né? Ele foi criado em 1975, em Curitiba, e Belém teria essa facilidade de você unir essa modalidade de transporte fluvial, que poderia integralizar com conexões o sistema de BRT terrestre, o serviço de ciclovia ciclofaixa, também você poder incluir também o de barco. Claro. Você entregar o FPA, uma demanda muito grande para quem mora em Coraci, sente uma necessidade enorme de chegar no FPA, Marituba e outras regiões metropolitanas. Integrar o fluvial talvez até pudesse sair mais barato, mas é que as soluções fluviais às vezes não custam tão caras, né? Inclusive nós temos na questão macro de mobilidade urbana hoje, a questão do Porto de Santarém, né? Suprindo a necessidade do Paraná. Então, deixando no Pará é mais próximo de Miami, por exemplo. Então, a questão fluvial, ela é importante. Então, nós temos que pensar Belém nesse nível também. Como é que a gente pode usar o que nós temos mais de rico e de apelo mundial? Metrô seria um sonho? Por que nunca se pensou em solução de metrô para a região metropolitana de Belém? Não cola por aqui? Eu vejo a necessidade até Castanhal, um metrô, possivelmente com o novo terminal rodoviário de Belém, no quilômetro 11, e possivelmente o segundo aeroporto do Pará, localizado em Castanhal, pode ser a necessidade de um metrô. Porque essa demanda da BR vai ser muito grande. E possivelmente com a viabilidade do segundo aeroporto da região metropolitana no município de Castanhal, futuramente, há 30 anos, 40, já se pode pensar a metrô é uma questão de longo prazo mesmo. A gente fala muito do BRT, virou bem símbolo do trânsito de Belém, mas nós temos uma questão central também complicada em Belém, ruas estreitas, muitos carros e um transporte público que não deixa as pessoas felizes, e por isso elas preferem realmente andar de carro, mas não tem onde estacionar. Qual é a solução para a área mais central da capital? Belém foi projetada para ser uma província, né? Isso. E hoje a gente percebe a necessidade que ela é uma metrópole. E aí, como é que fica a questão do centro? Do centro urbano, você trabalhar a questão de diminuição do incentivo do transporte coletivo e também estacionamento verticais. E tirar alguns aparelhos urbanos, tais como Tribunal de Justiça, fazer um deslocamento dessa área. Deixar aquela área ali mais histórica para turismo mesmo, não tanto econômico. Trabalhar-se um belo centro, tudo que são propostas possíveis, não é nada faraônico. Capitais mundiais têm incentivado muito o andar, possibilitar, fazer um transporte público que facilite caminhadas de trajetos menores e também a bicicleta. Belém deu até uma respirada em ciclovia, mas depois deu uma parada de novo. O que falta, na sua opinião, para isso? É só vontade política? A cidade, do ponto de vista técnico, já teria vocação para ter mais ciclovias, por exemplo, e mais espaços para as pessoas caminharem? É possível trabalhar a questão da caminhabilidade. Você tem que trabalhar a viabilidade da melhora da mobilidade de transporte coletivo, que as pessoas utilizassem o transporte coletivo menos,
incentivando essas modalidades. A gente se preocupa mais com a vaga de estacionamento que uma arquitetura, por exemplo. Sim. Então, nós não estamos vivendo a nossa cidade, nós estamos sobrevivendo. Agora, Rafael, falando assim, não parece tão complicado desenvolver alternativas como o transporte público fluvial ou espaços para se caminhar mais na cidade. Por que está empacado? Você teria uma cabeça de burro enterrada aqui na nossa questão de trânsito? É uma boiada toda, né? Na verdade, é questão você ter projetos-leis, você ter investimento na lei orgânica municipal. Tecnicamente é possível, mas politicamente precisa trabalhar bastante essa questão do incentivo. Nosso modelo de transporte ele está muito defasado. Então você tem alternativas plausíveis e possíveis, e nada faraônico, que atende a necessidade da população. E podem, inclusive, ser alternativas para se conectar com essa estrutura toda do BRT. Fica aí um desafio já para o novo governo também, né? Enfim, para todos os políticos, porque tudo isso aí que a gente conversou do que precisa é bem resumido com a palavra vontade política, né? Decisão política. É importante que estamos conversando e pensando que existe viabilidade técnica, né? Exatamente. E política é algo que é possível conseguir também. Muito bem, Rafael. Muito obrigada por ter conversado comigo. Tudo de bom. Eu que agradeço. Obrigado a todos.